Bom, pessoal, vamos aproveitar nesse domingo aí e corrigir a prova recentemente aplicada nesse domingo de manhã, né? Prova do Colégio Militar de Porto Alegre, né? Exatamente a prova de matemática, né? Então foram exatamente 20 questões, né, de matemática. E dentro dessas 20 questões, eu vou dar minha classificação aqui, né? Eu classifiquei questões fáceis, médias e difíceis. Então, no meu ponto de vista, questões que foram fáceis, tá? Foi a questão 1, 2, 3, 5, 10 e 11. Questões de exigência média foram 4, 6, 7, 9, 12, 13, 17 e 18. E as questões que eu considerei difíceis: 8, 14, 15, 16, 19 e 20. Certo, pessoal? Bom, eu pretendo começar nesse vídeo aqui corrigindo 10 questões, até para o vídeo não se estender muito. Depois, em outro vídeo, eu vou fazer as outras 10 seguintes, certo? Então, vamos começar pela questão de número 1. É a questão do circo. Eu vou ler aqui. Na entrada de um circo há o seguinte cartaz. É dado o valor dos ingressos, né? E descontos para idosos, estudantes e crianças. Ok? Um grupo formado por 5 adultos não estudantes, 4 deles com menos de 55 anos e um deles com 55 anos, com 65 anos, aliás, resolveu levar 8 crianças ao circo. Dessas crianças, 2 têm menos de 4 anos e não são estudantes. As outras 6 crianças têm mais de 7 anos e todas são estudantes. O valor total pago pelos ingressos deste grupo de 5 adultos e 8 crianças, já considerados os descontos, foi de... Muito bem. Essa questão, pessoal, eu considerei ela de nível fácil, né? Ok? Muito bem. Vamos resolver essa questão. Olha só. São 5 adultos, né? 5 adultos, sendo 4 deles pagando o valor total. 4 vezes 40, que vai dar R$160. Mais um adulto, né, que vai pagar os R$40, né, menos o desconto de 25%, né? Certo? 25% é a mesma coisa que 1/4, né? A quarta parte de 40 é 10, né? Então, na verdade, ele vai pagar 40 menos 10, vai pagar R$30. Essa pessoa que tem acima, né, de 65 anos, tá? Bom, nós temos também, então, aqui são os adultos e temos as crianças. 8 crianças, tá? Das 8 crianças, 2 delas pagam meia.
2 vezes 20, porque o preço do ingresso é 40, né? Metade desse valor, 20. 2 vezes 20, 40, né? E o restante vai pagar 25% de desconto, né? Então vai pagar o mesmo valor do desconto dado para o idoso, 6 vezes 30. Então vai dar 180. Muito bem. O total pago pelos adultos, 160 mais 30, 190. O total pago pelas crianças, 40 mais 180 vai dar 220, né? Ou seja, o total pago entre crianças e adultos, né, vai ser 220 mais 190, né? 9, 10, 11. R$ 410, ou seja, questão 1, né? Ficou letra D, de Dinamarca, ok? Essa questão, considerei ela fácil, certo? Vamos agora para a questão de número 2, tá? A questão 2. Lucas gosta de jogar pela internet na modalidade online. Um site de jogos cobra pelo acesso R$ 3,50 pela primeira hora e R$ 1,20 a cada hora ou fração de hora seguinte. Numa certa tarde, Lucas começou a jogar neste site no horário indicado pela figura 1 e parou de jogar no mesmo dia no horário indicado pela figura 2. Ou seja, é dado um horário na figura 1 e é dado outro horário na figura 2. Com base na diferença desses horários, certo? O que a gente tem que fazer? Saber exatamente o tempo que ele ficou jogando, não é mesmo? E com base nesse tempo calcular o valor pago pelo Lucas, nessa questão de número 2. Ok? Muito bem. Na figura 1, nós temos o quê? Vou apagar aqui então. Questão 2. Na figura 1, o relógio está marcando 2 horas e 37 minutos. Na figura 2, está marcando 5 horas e 58 minutos. A diferença entre esses dois horários dá 3 horas e 20 minutos, aproximadamente, tá? Ou seja, na primeira hora ele paga R$ 3,50, né? O que é falado, o que é dito nessa questão 2 aqui, ó? Um site de jogos cobra pelo acesso R$ 13,50 pela primeira hora e R$ 1,20 a cada hora ou fração de hora seguinte. Então, na primeira hora, ele já larga pagando R$ 3,50. Né? O que restou agora? Restou 2 horas e 20 minutos. Ou seja, 2 horas corresponde, né? Vai corresponder a 1,20 vezes quanto? Vezes 2 horas, né? Mais a fração de hora, ou seja, vezes 3, certo? A fração de hora, eles não querem saber. Vão cobrar também 1,20 pela fração de hora. Ou seja, que vai dar 3,60, somo 13,50 com 13,60, que vai dar 7,10. A resposta ficou letra B de Brasil, nessa questão de número 2, certo? Vamos agora para a questão de número 3.
Pessoal, essa questão de número 3, tá? Ela é uma caixa com as dimensões 45, 80 e 40 centímetros, certo? Ela é uma caixa assim, ó. (45 centímetros, 80 centímetros e 40 centímetros. É uma caixa, né? A Michele, ela quer forrar essa caixa. Só que ela vai forrar na volta da caixa e embaixo da caixa. A parte de cima da caixa não é forrada, né? E o que está pedindo? Está dizendo o seguinte, ó, para encapar toda essa caixa, haverá uma perda de 25% de material, né? A quantidade mínima de cartolina que deverá ser comprada por Michele para encapar essa caixa é de, tá? Como é que a gente faz essa questão? Em primeiro lugar, a gente tem que fazer o cálculo das dimensões, né? Ou seja, primeiro, 80 vezes 45, né? 80 vezes 45 vezes 2, que vai dar 7.200 centímetros quadrados. Não é mesmo? 80 vezes 45 vezes 2, ou seja, o que eu estou fazendo efetivamente aqui, né? Eu estou somando. Por que eu estou multiplicando por 2? Porque é essa parte do lado e é essa parte do lado aqui. Certo? Bom, depois 40 vezes 45. 40 vezes 45. 40, 45, né? 40 aqui, 45 aqui, né? Então é a parte do lado aqui, são dois lados, né? Antes eu peguei o quê? Eu peguei a frente e o fundo. Agora os dois lados. 40 vezes 45 vezes 2. 3.600 centímetros quadrados. Depois, o chão, que é 80 por 40. 80 vezes 40. Não multiplico vezes 2, tá? Aqui vai dar 3.200. Somando tudo isso aqui, a gente vai ter 14.000. Ok? Aqui está dizendo que há uma perda. Há uma perda de quanto? De 25%, né? Acontece que a questão, o que ela fez? Ela considerou 14.000 dividido por 4. Lembrando, 25% é a mesma coisa que dividir por 4, né? Que vai dar 3.500. Ou seja, a área total, tá? É 14.000. Soma com os 3.500, vai dar 17.500 centímetros quadrados, certo? Que no gabarito da questão 3 ficou letra C, é o gabarito oficial. Qual o problema no meu ponto de vista dessa questão aqui? No meu ponto de vista, a perda ela é sobre a cartolina comprada, né? Ou seja, na verdade, os 14.000 aqui, eles corresponderiam a 75%. E 100% seria o total da cartolina, né? A gente faria aqui uma regra de 3, né? E essa regra de 3 daria 18.666,66, né? No meu ponto de vista, essa seria a resposta correta. É uma questão aí de interpretação, certo? Mas o gabarito oficial considerou como letra C
17.500 e considerando a perda sobre a área efetivamente coberta pela cartolina, né? Mas no meu entendimento, a perda é sobre a cartolina comprada, o que daria uma resposta que nem no gabarito tem. Ok, pessoal? Então essa é uma questão aí que ficou um pouco duvidosa, né, gente? Vamos então dar sequência, né? E vamos aqui para a questão de número 4. Deixa eu apagar aqui. Muito bem. Questão de número 4. A questão de número 4 é o seguinte, ó, é sobre Sabrina, Olivia, Renata, Tatiana e Estela são irmãs. Sabrina mede 4/5 da altura da sua mãe. Olivia mede 2/3 da altura de Sabrina. Renata, por sua vez, tem 5/4 da altura de Olivia. Já Tatiana possui 3/5 da altura de Renata. Estela, por fim, mede 7/6 da altura de Tatiana. Nessas condições, a mais alta e a mais baixa das irmãs são nesta ordem. Bom, como eu pensei em fazer essa questão? Eu considerei assim, gente, atribuir um valor de altura para a mãe, né? Atribuir 200, poderia se atribuir 100, poderia se atribuir 300, eu dei um valor, porque na verdade as respostas elas só querem saber a mais alta e a mais baixa, né? Então vamos lá, questão Q4. Considerei a mãe como tendo 200 centímetros, né? A Sabrina, Olivia, Renata, Tati e Estela, né? A Sabrina, vou botar a S aqui. Ela tem 4/5 da altura da mãe. Então aqui vai ser 200 vezes 4/5, né? Que vai dar 160 centímetros. Depois, a Olivia, ela tem 2/3 da altura da Sabrina. Ou seja, a altura da Sabrina eu pego 2/3, tá? Vai dar aproximadamente 106 centímetros. Depois, a Renata. A Renata ela tem 5/4 da altura da Olivia. A altura da Olivia, 106 vezes 5/4, que vai dar aproximadamente 132. A Tati tem 3/5 da altura da Renata. A altura da Renata é 132 vezes 3/5, deu aproximadamente 79 centímetros. E por fim, a Estela tem 7/6 da altura da Tati. Então eu pego a altura da Tati, 79 vezes 7/6, que deu aproximadamente 92. Todos esses valores aqui são valores abstratos, a partir da altura da mãe, né? Poderia ter colocado qualquer número aqui, coloquei 200 centímetros, como se fosse uma mulher alta, 200 centímetros de altura. Em relação a ela, eu tenho a altura de todas. Qualquer número que eu colocar aqui não vai mudar, porque ele está pedindo o que, efetivamente, o que o examinador está pedindo. Ele está pedindo o seguinte, ó, na questão 4, né? Está pedindo nessas condições a mais alta e a mais baixa das irmãs, né? Então, a mais alta, no caso aqui, é a Sabrina, né? É a mais alta. E a mais baixa vai ser a Tatiana, né? Ou seja, resposta vai ser letra E de Europa, conforme o gabarito oficial
concorda também nessa questão de número 4. Na mesma folha, vamos seguir agora para a questão de número 5. Só vou apagar aqui. Questão de número 5. É a questão do filhote de canguru, né? Vou dar uma lidinha aqui. 5 pulos de um filhote de canguru equivalem a 2 pulos de sua mãe. Sabe-se que para percorrer 20 metros, a mãe dá exatamente 10 pulos. Considerando que todos os pulos da mãe são iguais entre si e que todos os pulos do filhote também são iguais entre si, para percorrer 36 metros, o filhote dará exatamente. Vamos lá para a questão 5, então. Ela envolve basicamente regra de 3, né? Ó, vamos começar. Questão de número 5. Diz que 20 metros, a mãe, ela dá 10 pulos. Bom, a nossa referência aqui vai ser 36 metros. É o que está pedindo, né? 36 metros, ou seja, a mãe vai dar quantos pulos, né? Vou colocar aqui um triângulo, certo? E aqui a gente faz uma regra de 3 direta, né? Então, vai ficar o quê? 36 vezes 10 sobre 20, que vai dar 18 pulos a mãe deu, né, efetivamente para percorrer esses 36 metros, né? Então aqui a gente está falando da mãe, certo? Agora a gente vai para o filhote, né? Vamos botar aqui, ó, filhote e aqui a mãe e vamos fazer uma nova regra de 3, certo? Ou seja, a cada 5 pulos do filhote, a mãe dá 2 pulos. Quando a mãe der 18 pulos, né, quantos pulos vai dar o filhote? É isso que está pedindo na questão, né, de número 5, olha só. Considerando que todos os pulos da mãe são iguais entre si, que todos os pulos do filhote também são iguais entre si, para percorrer 36 metros, o filhote dará exatamente... Ele quer saber então quantos pulos o filhote deu. A mãe a gente sabe que deu 18 pulos. E a gente tem essa relação, né? A cada 2 pulos da mãe, 5 pulos do filhote. 18 pulos da mãe vai dar tantos pulos do filhote. Outra regra de 3 direta, né? Então como é que fica? Vai ficar aqui, ó, 5 vezes 18 sobre 2, né? Que vai dar 45 pulos. Esse filhote vai dar, ou seja, letra C. Letra C, essa questão 5. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vídeos de 5 em 5 questões, para não ficar tão pesado o vídeo para carregar, certo? Eu dou seguimento no próximo vídeo nas questões de número 6 a 10. Ok, gente?